Glória a Deus. Vou compartilhar um pouco daquilo que Deus falou comigo, não só durante essa semana, mas Ele já tem falado durante esse ano, sabe? E eu creio que Ele tem algo em cima dessa palavra para entregar para vocês também, que fala um pouco sobre o medo que a gente tem. O medo que a gente tem, ele nos trava de viver algo com Deus. Se coloca fora do contexto cristão isso daí. Se você tem medo de andar de moto, você não anda de moto. Se você tem um trauma de trânsito, você não vai nem querer tirar a carteira. Tem gente que tem medo até de andar de bicicleta. Às vezes isso pode até parecer engraçado para algumas pessoas, mas tem gente que trava. O mundo na bicicleta fica duro. E isso começa a privar várias coisas na nossa vida. E esse exemplo que eu dei, a gente fica dependente dos outros para sair, fica dependente dos outros para poder chegar no emprego, seja de ônibus ou qualquer coisa do tipo. A gente fica dependente dos outros. E no reino espiritual, a gente, com medo, a gente fica dependente de um culto, a gente fica dependente de uma célula. Não que isso não seja bom, mas a gente não se alimenta em casa. A gente fica travado, a gente tem que vir para receber. A gente não sabe buscar sozinho isso. E Deus falou muito comigo sobre isso. Falou sobre vários versículos, sabe? Que o medo, ele nos trava. O medo, ele nos priva de muita coisa. E isso aconteceu lá em Jonas. Deus deu uma direção para ele, só que ele ficou com medo. Ele não seguiu a direção de Deus. E isso fez com que ele passasse por várias coisas. Aí o que eu notei que às vezes o plano de Deus para nós não é fácil. Nos traz desafios. Porém, ele nos guia, ele que nos direciona. Ele que dá o comando, e se a gente segue aquilo que ele faz, aquilo que ele fala, o direcionamento que ele nos dá, tudo muda. Em Adão, o único direcionamento que Deus deu foi assim: não coma desse fruto. Ele foi e comeu. O que aconteceu? O pecado veio ao mundo. Às vezes é coisa simples que abre uma brecha enorme. Às vezes é alguma coisinha que para nós não é nada, mas no reino espiritual é gigante. E eu que gostaria de ler lá em Juízes 16. Versículo 17. Lá fala assim: E descobriu-lhes todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. E se viesse a ser raspado, irei perder toda a minha força, e me enfraquecerei, serei como um homem normal. É algo simples, uma direção que a mãe dele tinha recebido, a mãe dele passou para ele, de 3 coisas que ele não podia fazer. Ele fez uma, fez outra, a última foi raspar o cabelo. Uma coisa simples que trouxe uma consequência enorme, trouxe uma consequência grande. Aí a situação que você está pode estar ruim. Não é só que você tem que continuar fiel a Deus. Quando você desvia do caminho, muitas coisas acontecem. Lá ele foi por ele contar que não podia fazer com ele. Aí ela pegou, esperou ele dormir, cortou o cabelo dele
Isso trouxe consequências. A vida dele, dali para frente, ele foi feito como escravo, fazendo serviço de animal, rodando no moinho. Ele teve os 2 olhos vazados. E a gente, no dia de hoje, o que a gente tem feito para poder seguir aquilo que Deus tem colocado na nossa frente como direção? O que a gente tem feito de obediência a Deus? Porque cada coisa traz uma consequência. Só que Deus é fiel na nossa vida. E aquilo que Ele tem de plano para você, Ele vai cumprir. Assim como Ele fez aqui também, Sansão. Aí lá no versículo 29 e 30, Deus faz cumprir aquilo que Ele tinha de propósito com Sansão. Ele segura as 2 colunas e derruba tudo a casa. E ali ele cumpre. Ele fez o povo dele se tornar livre. Só que para isso ele teve que morrer. E comigo e com você não precisa ser assim. A gente não precisa morrer para cumprir o nosso propósito. Basta a gente ser obediente a Deus. Que Ele nos direciona. E Ele que nos dá a salvação. Ele que nos traz de volta à vida. A gente não precisa morrer para poder cumprir o propósito que Deus tem para nós. A gente tem toda uma liberdade para a gente fazer o que quiser. Só que tudo aquilo que a gente faz tem uma consequência. Amém? Aí Deus falou comigo também em Jonas. Jonas 1. Lá em Jonas 1, versículo 1, fala assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles, para Tarse, de diante da face do Senhor. O que veio a mim? Nada daquilo que a gente faz é oculto perante ao Senhor. Nada daquilo que a gente acha que está dando um jeitinho fica distante da face do Senhor. Às vezes a gente está cobrindo o propósito que Ele tem, está cobrindo o nosso chamado, dando uma desculpa ou outra. Só que Deus não vai fazer cumprir. Ele cumpre. Aquilo que Ele tem para você, Ele cumpre. Só que as consequências daquilo que vai acontecer com a gente, acima daquilo do propósito que Ele tem conosco, depende da nossa atitude, daquilo que a gente tem também para oferecer. Porque a palavra que ficou muito ministrada no meu coração essa semana foi: Deus muda quando nós mudamos com Ele. Amém? Deus, ele revira a nossa história quando a gente passa mais um tempo com Ele, quando a gente tem um tempo de intimidade com Ele. E assim também é quando a gente não tem esse tempo de intimidade com Ele. Mas não é que Ele não quer, é que a gente se afasta. É que a gente que foge. Ele dá um direcionamento, a gente foge. A gente arruma desculpa. E Deus tinha dado esse propósito para ele também. E ele tentou fugir. E mais uma vez, Deus fez cumprir esse propósito. Ele, lá dentro do navio, aí Deus mandou uma tempestade. Aí teve toda aquela história. Descobriram que era por causa de Jonas. Jogaram Jonas. Jonas ficou dentro da barriga de um peixe.
A consequência de ter fugido. Ele não precisava ter ficado dentro da barriga de um peixe. Sansão não precisava ter ficado lá trabalhando como um burro, rodando moinho. Ele não precisava. Só que é consequência da escolha deles. A gente não precisa passar por nada. Para vir para Cristo, a gente não precisa esperar ser ameaçado de morte. Ou a gente não precisa esperar o pai virar alcoólatra para vir buscar uma oração aqui. A gente não precisa esperar ser viciado em drogas. E eu falo isso com uma certa propriedade nisso. Eu já experimentei muita coisa. E a gente não precisa. Graças a Deus, eu não precisei de passar por muita coisa. Deus me trouxe por amor. Porque por mais que eu estava numa vida louca, usando droga, bebendo e fazendo muita coisa doida, nunca nada deu errado na minha vida. Nada, nada, nada. Era para mim ter matado um cara. Eu tirei a munição da arma, coloquei de lado, e na hora que eu fui atirar, eu lembrei que eu tinha colocado a munição do lado. Sabe? E esses cuidados que Deus tem conosco, depois fica muito claro às nossas vistas. Deus cuida de nós, porque Ele tem um propósito para nós. E Ele não deixa que nada aconteça com os filhos deles. Agora, você imagina, eu com um homicídio nas costas? Não era para mim estar aqui, não. Não que Deus não pudesse usar isso. Só que a minha história seria outra. Graças a Deus eu não precisei passar por isso. Para chegar à conversão. Ele me trouxe por amor. Um certo dia eu estava olhando e que Deus falou para mim. Falou assim, cara, eu tenho cuidado de você até hoje. Aí trouxe toda a minha história. Eu falei assim, Deus está cuidando de mim. Ele está cuidando de mim. Aí passou um tempinho, conheci a Abigail, e ela começou a falar de Cristo para mim e tal, até que eu me converti. Só que já fazia 2 anos que eu não fazia mais uns rolê errado e tal. Tinha parado com mulherada, parei com tudo. Já fazia uns 2 anos. Aí até que eu vim a conhecer a Cristo. E isso se faz presente, cara, na vida de todo mundo. Uns vêm por amor, outros vêm pela dor. Não espere a dor. Venha pelo amor. O amor de Cristo é grande. E Ele pode mudar a sua vida. E assim Ele mudou também ali o Jonas. Ele tentou fugir. Aconteceu lá que ele ficou preso dentro da barriga de um grande peixe. Ele foi cuspido na terra onde era para ele estar. E lá ele saiu para fazer o propósito que Deus tinha para ele, que é pregar o Evangelho. Aqui Deus me fez mais um ponto de interrogação. O que eu e você tem feito para poder espalhar o Evangelho? Isso me pegou de um jeito, cara, que bagaçou comigo. Aí o que eu fiz? Já fazia um tempo já que eu queria falar com um menino para poder convidar ele para vir para o culto, convidar para vir para a célula e tal. Aí hoje eu perdi um tempo lá com ele. Cheguei do serviço, já parei direto lá, comecei a trocar ideia com ele. Depois voltei, almocei e voltei lá. Aí eu comentei, né? Falei assim, não, porque aqui em casa agora, né, tal. Perdeu a chave, aí eu fui tirar o carro, pai, não sei o que. Eu vi mesmo que tá tendo um negócio aí. Falei assim, então, cara, é uma célula. Cola aí, é até toda quinta-feira. Ele, beleza. Eu falei assim, não, então quinta-feira eu vou vir aqui chamar você. É da hora e tal, a gente troca uma ideia, fala de Cristo, aí depois tem um rolezinho, cola lá, é massa. Ele falou assim, beleza então. Aí agora esperar, né, chamar ele para vir pro culto também. Mas isso o quanto tempo que eu conheço aquele cara e quanto tempo que eu esperei para chamar ele. Quanto tempo a gente tem esperado para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Quanto tempo a gente tem esperado? Às vezes a gente espera demais. E Cristo e Deus vem e traz as consequências. Isso não precisa acontecer.
Aí isso me traz uma última interrogação que, que Deus fez no meu coração, primeiramente. E eu quero deixar esse ponto de interrogação para vocês também. O que Deus vai ter que fazer na sua vida para que o seu propósito seja cumprido? O que Deus vai ter que fazer em suas vidas? Às vezes a sua vida está ruim, mas faz parte do propósito de Deus. Não desanima não. Fica firme. Fica firme. Não desanima não. Faz parte do propósito de Deus. Assim foi com Davi. Aconteceu muita coisa ruim com ele. Mas é propósito de Deus. É propósito de Deus na vida, nas nossas vidas. Que a gente possa levar isso no nosso coração. Os discípulos de Jesus, menos João, as mortes deles, cara, foi terrível. Mas eles seguiram a Cristo. Eles não deixaram se desviar. Eles cumpriram o propósito deles. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Outros caras, fiel a Deus. Lá eles foram jogados na fornalha e eles falou: se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, morrer fiel, sendo fiel. Porque Deus, Ele sendo fiel com Ele, Ele vai ser fiel conosco. Amém? E cara, assim como a minha esposa trouxe, na palavra de abertura, Deus tem sido muito fiel conosco. E eu e ela podemos estar desfrutando disso. Assim como eu já trouxe algumas vezes também, nada nos falta. Nada nos falta. Mérito nosso? Não. É porque o Pai cuida. É porque o Pai cuida. Recentemente, comentei até com o Bob ali na entrada. Cadê o Bob? Ali o Bob. Comentei com o Bob ali na entrada. Tem uma música do Tiagão que fala que a gente só reclama, só murmura. A gente reclama daquilo que a gente queria ter e esquece daquilo, de agradecer aquilo que a gente já tem. E isso caiu no meu coração. Aí eu falei assim, pô, verdade, né, meu? Verdade isso daí. Aí eu comecei a agir mais em cima disso. Sabe, de pedir menos e agradecer mais aquilo que a gente já tem. Isso se faz verdade em nossas vidas. A palavra que eu tinha para hoje era essa. Só que só para acabar. Agindo em cima disso, de agradecimento, eu pude experimentar algo de Deus. Porque quando eu comecei a meditar em cima dessa palavra, de agradecer aquilo que tem e não reclamar por aquilo que a gente queria ter, eu comecei a agir em cima disso. Deus me falou assim, cara, sabe aquilo que você me pediu, que você está indo atrás? Começa a orar em cima disso. Aí eu comecei a orar e coloquei uma data, sabe? Não para estipular uma data para Cristo. Mas eu falei assim, não, eu queria nessa data, eu queria ter essa data e tal. Segundo a palavra que o Rodrigão trouxe, sabe? A gente especificar aquilo que a gente quer. Eu falei assim, Deus, eu queria um tênis. Aí você pega um tênis lá e fala, mas essa cor? Não, especifica. Especifica. Não é sendo autoritário ou querendo mandar em Deus, não. Mas é que Ele é um pai bom e fiel. Aí eu peguei e pedi. Pedi para que uma carta de consórcio que eu tinha feito fosse contemplada. Até na data do meu aniversário, porque eu queria isso de aniversário, né? Ia ser um presente bom. Aí quando foi no final desse mês agora, eu fui contemplado. Sabe? Deus é fiel, Ele age. Ele tem agido no nosso meio. Basta a gente ter percepção daquilo que Ele faz em nossas vidas. E não só isso, Ele foi além do que eu queria. Ele foi além do que eu queria. Só que isso não vem falar agora. Mas Ele não me deu só a carta, Ele já me direcionou tudo certinho. O Pai é fiel, o Pai é... Meu,
é muito bom. E tudo isso por causa do amor dele. Por causa do amor dele. Agora, de verdade mesmo, só para finalizar. No final ali fala que Sansão matou mais homens com a tua morte do que matou em vida. Isso com Cristo muda. Cristo morreu e ele deu vida para todos nós. Amém? Carrega isso no seu coração. É uma palavra simples, rápida, mas é o que Deus tem falado comigo. E eu sou meio objetivo mesmo, eu não fico muito enchendo linguiça, não. Mas, cara, carrega isso no seu coração. Cristo morreu por mim e por você. Por mim e por você. E muitas das vezes a gente nega o propósito que ele tem nas nossas vidas. Amém?